1997 Luffy Base. A primeira transformação que vamos falar é sua forma base que não é normal. Estamos falando do Luffy alterado ao comer a Gomu Gomu no Mi. Ele obviamente vai servir de base para todas as outras transformações e é uma espécie de primeira marcha. Ao consumir essa fruta do diabo, Luffy deixou de ser um humano normal e se tornou o Homem Borracha. Essa Akuma no Mi lhe confere um corpo muito mais elástico e diversos atributos como vamos comentar ao longo do vídeo. Afinal, essa fruta não é tão simples quanto parece. 2001 Mizu Luffy. Na luta contra o Crocodile, líder da Baroque Works, Luffy usou um barril cheio de água para enfraquecer seu inimigo e torná-lo vulnerável aos seus golpes. No entanto, ao perceber que o barril sofria risco de ser destruído com os ataques do Chichibukai, Luffy bebeu toda a água e se tornou o magnífico Mizu Luffy, que significa literalmente Luffy de água. Por mais que essa forma pareça idiota e um tanto quanto falha, ela foi um bom recurso para enfrentar o usuário da Fruta da Areia. No mínimo, foi bem criativo. E falando em criatividade, a próxima forma tem tudo a ver com ela, ou com a falta dela. 2003 Baka Luffy. Ao perceber que Enel era capaz de prever seus movimentos, Luffy desenvolveu uma técnica chamada Gomu Gomu no Baka ou Gomu Gomu no Bu, para basicamente desligar sua mente consciente, permitindo que ele conseguisse desviar dos ataques do Enel puramente com instinto. Mas apesar de conseguir esquivar dos golpes nesse estado, o garoto do chapéu de palha fica incapaz de atacar. Esse era um recurso interessante antes da introdução do Haki. Agora, o Luffy é capaz de fazer isso, mas sem desligar sua mente, apenas tranquilizando ela. E já que a gente está falando de mente, de cabeça, eu acho que é muito importante a gente ir direto para ele. 2004 Afro Luffy. No último confronto do Dave Backfight, o Sop vê uma peruca de Black Power, veste ela e o Luffy fica completamente encantado com o quão incrível seu companheiro fica com essa cabeleira. Notando a oportunidade, o Sop afirma que o penteado desbloqueia poderes latentes profundos de quem a usa e encoraja Luffy a fazer o mesmo, pois isso tornará seu soco ainda mais forte. A balela do atirador certamente funcionou, porque o Luffy confia plenamente nas palavras do Sop e se consagra o vencedor da batalha contra o Fox. Então, seguimos adiante na história e chegamos na sua primeira grande transformação. 2005 o Gear Second. Essa técnica utiliza o poder da Gomu Gomu no Mi para aumentar a velocidade e mobilidade do usuário. Aqui, o Luffy acelera o fluxo sanguíneo em todo o seu corpo ou em partes selecionadas, a fim de fornecer a eles mais oxigênio e nutrientes. Isso torna muito mais rápido e muito mais poderoso. O aumento do seu metabolismo faz com que ele fique com mais fome que o normal ou até mesmo tenha um efeito do tipo paralisia após o uso prolongado, mas isso deixa de acontecer conforme o Luffy se acostuma com a habilidade. E outra transformação histórica que vemos logo na sequência é em 2006, o Gear Third. Essa é uma habilidade em que Luffy infla a estrutura óssea de uma parte específica do corpo utilizando o ar em seus pulmões, aumentando o tamanho do osso para, consequentemente, aumentar a força de seus golpes. A técnica basicamente se resume a esse aumento de massa que vai causar um impacto maior. Para o Luffy utilizá-la, ele precisa morder seu polegar, criando uma pequena abertura para soprar o ar para dentro dos seus ossos. Hoje, ele não tem mais nenhuma dificuldade em usar essa habilidade, mas no início, ele sofria com uma consequência um tanto quanto curiosa. 2006 Mini Luffy. Essa transformação é, bem fácil de explicar. Como efeito colateral ao uso da terceira marcha, onde Luffy consegue deixar seus membros do corpo gigantes, ele acaba ficando pequenininho e quase sem energia nenhuma. Essa é uma forma muito vulnerável, bem diferente da próxima. 2007 Nightmare Luffy. Essa transformação só é possível graças à grande determinação de Luffy e aos poderes da Kage Kage no Mi. A Associação de Vítimas de Thriller Bark conseguiu roubar 100 sombras e implantar em Luffy. Com o espírito forte que ele possui, o garoto do chapéu de palha foi capaz de conter todas elas dentro dele, quando a maioria das pessoas normais só consegue suportar 2 ou 3. Dessa forma, Luffy adquire a habilidade mesclada de várias pessoas diferentes, uma de cada sombra, somando tudo em uma transformação absolutamente poderosa e cheia de recursos.
Seu corpo fica várias vezes maior que o normal, sua pele fica completamente azul e até a sua personalidade chega a mudar, devido ali à mistura de sombras dentro de si. Ele até passa a falar de forma mais séria, perdendo seu tom despreocupado habitual, o que é completamente oposto da sua próxima forma. 2009 Champion Luffy. Mr. Tree, com os poderes da Doru Doru no Mi, faz uma espécie de armadura de cera para Luffy, criando grandes botas e manoplas para o personagem. Esse recurso foi utilizado com maestria pelo Luffy, que pela primeira vez conseguiu atingir Magellan sem ser envenenado. Foi uma utilização curta, mas certamente memorável, principalmente ao lembrarmos da alegria do Luffy ao usar essas ferramentas de cera. E a próxima transformação, essa aí já é um pouco controversa. 2012 Giant Luffy Filler. Essa forma do Luffy é um filler, mas não poderia deixar de figurar no vídeo. Ele consegue atingir essa transformação colossal devido a dois fatores fundamentais. Um são os poderes da Lily, usuária da Mini Mini no Mi, uma fruta que permite que seu usuário diminua de tamanho, o que casa muito bem com ela, porque ela é uma gigante. E o outro fator é o Luffy ser de borracha. Com isso, Luffy consegue entrar dentro do corpo do protagonista e voltar ao seu tamanho original, assim permitindo que Luffy entre temporariamente na sua forma gigante. Para mim, essa lógica é horrível e essa é por muito a transformação mais esquisita do personagem. Mas o que também pode ter sido esquisito para alguns à primeira vista e se transformou numa das transformações mais lendárias de todas foi, sem sombra de dúvidas, o Gear 4. 2015 Gear 4. Essa é uma transformação em que o Luffy mescla os poderes da Gomu Gomu no Mi com um poderoso Haki do armamento. É uma habilidade que aumenta sua força, velocidade, resistência e todos os outros atributos relevantes para combate. Além disso, a quarta marcha possui múltiplas variações que exploram diferentes qualidades, como durabilidade, ofensividade, agilidade e por aí vai, sempre superando e muito os limites normais do personagem. A primeira vez que vimos essa forma foi na épica batalha de Luffy contra Don Quixote do Flamengo, só que o Gear 4 possui algumas versões diferentes, e a gente vai passar por cada uma delas agora. 2015 Boundman. As proporções de Luffy ficam distorcidas e seu corpo fica muito maior que o normal, com seus braços enormes, a parte superior do tronco e pernas revestidas em haki do armamento. Um verdadeiro gorila. Como efeito colateral, ele é incapaz de ficar parado no chão, e em vez disso, quica constantemente no local. Por isso o nome Boundman, que no oficial em inglês eles chamam de Bounceman, porque bounce é quicar. É basicamente o homem quicante. Essa forma, assim como o Gear II, parece utilizar os princípios do Rokushiki. Ele possui movimentos de alta velocidade que lembram o soro da CP9 e a habilidade de chutar o ar, semelhante ao Geppo, habilmente adaptado para funcionar ainda melhor com a elasticidade do seu corpo. Nessa forma, com a sua estrutura inflada e o revestimento de haki, ele também se torna capaz de se defender de ataques cortantes. E a segunda variação do Gear 4 é o histórico Tankman, que vimos em 2016. Durante sua batalha contra Charlotte Cracker, Luffy revelou essa forma especial. Essa é a única vez que ela é usada, e a verdade é que sua forma base do Tankman é algo desconhecido para nós até os dias de hoje, porque ele usa essa logo após comer vários biscoitos do Cracker e fica super cheio, entrando na sua versão Manpuku, que é basicamente uma forma do Tankman em que ele está de barriga cheia. Seus braços se inflam ligeiramente, enquanto a maior parte do ar parece preencher seu barrigão, com o haki cobrindo seus antebraços e a parte inferior do tronco. A durabilidade do Luffy aumenta drasticamente nessa forma, já que ele foi capaz de estancar e desviar um ataque perfurante do Cracker, enquanto anteriormente o Comandante Doce tinha sido capaz de cortar o braço de Luffy enquanto ele estava no modo Poundman. O curioso dessa forma é que sua principal forma de ataque é usando a barriga, e o efeito colateral dela é que o Luffy mal pode se mexer, bem diferente da agilidade da próxima transformação. 2018 Snakeman. Durante sua batalha contra Charlotte Katakuri, Luffy entrou na implacável forma Snakeman. Ao contrário de suas outras duas transformações na quarta marcha, o Luffy não fica tão desproporcional, mas segue significativamente maior. Nessa transformação, ele ganha um aumento absurdo em sua agilidade e na capacidade de usar a Python para mudar a direção de seus ataques.
No Snakeman, velocidade é tudo, e como nós sabemos, velocidade é força. Além de usar o Haki do armamento como nas outras variações, essa forma parece também ter foco no Haki da observação, visto que a capacidade de previsão somada à sua rapidez dessa forma fazem o combo perfeito. E, inclusive, o Snakeman permite que seus ataques acelerem continuamente quanto mais durarem, permitindo que Luffy não apenas pressione ferozmente seu adversário, mas também aumente o poder de seu ataque cada vez que seu oponente desvia dele, fazendo com que, iminentemente, o golpe acertado seja extremamente poderoso. Essa forma é o ideal para enfrentar inimigos ágeis que possuem um excelente Haki da observação, e por mais incrível que seja, essa não é sua forma suprema. 2022, o Gear 5th. A famigerada quinta marcha é a forma despertada da Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol, que é o verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi. Ela fortalece o corpo de borracha do usuário e também permite a habilidade de manipular e transformar seu ambiente, semelhante ao despertar de uma paramécia. Luffy alcançou essa transformação logo após morrer durante sua batalha final com Kaido em Onigashima. O principal destaque que temos aqui é que o usuário, além de uma força maior, ganha liberdade permitindo-lhe lutar da maneira que desejar. O usuário se torna o guerreiro da libertação, trazendo alegria e liberdade para todos ao seu redor. É como mencionam os Gorosei, esse é o poder mais ridículo do mundo. Nesse estado, os batimentos cardíacos de Luffy assumem um ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. Seu cabelo e roupas ficam completamente brancos, seus olhos brilham com pupilas vermelhas em formas de anel, e nuvens brancas flutuam em volta de seu pescoço, semelhantes ao vapor que já o acompanhava na quarta marcha. Suas sobrancelhas também ficam onduladas. Nessa lendária transformação, o Luffy é capaz de fazer coisas que quebram o limite da imaginação e superam em muito tudo que já nos foi apresentado em One Piece. Com a enorme liberdade que ele alcança, Luffy destrói a lógica desse universo e é capaz de coisas absurdas como perder todas as suas cicatrizes, entrar por dentro do inimigo, deformar seu rosto com um golpe, agarrar um raio e muitos outros feitos espetaculares. Nessa transformação, apesar de esteticamente menos agressiva que qualquer outra da quarta marcha, o Luffy ganha uma velocidade incomparável e uma força inigualável, sendo, como ele próprio diz, o seu verdadeiro e grande auge. E claro, com tamanha liberdade e criatividade, é óbvio que a quinta marcha permite ao Luffy outras transformações. 2022, Giant Luffy agora oficial. Muito diferente da sua patética versão filler, o Gomu Gomu no Giganto faz com que Luffy expanda seu tamanho chegando a proporções de um gigante, como se ativasse o Gear Third em todo o seu corpo. As propriedades de seus golpes continuam idênticas à quinta marcha, visto que se trata de uma variação da mesma, mas elevando suas habilidades a um nível titânico. Mas claro que tudo isso teria um preço tal como seus Gears anteriores. 2022, Old Luffy. Após o uso da quinta marcha, onde o corpo do Luffy, ao consumir muita energia, atinge seu auge, ele sofre um efeito colateral severo que o coloca em um estado de exaustão e fadiga extrema, onde parece envelhecer décadas em um segundo. Curioso que dizem que sabedoria está muito ligada à idade, e a nossa última transformação segue nessa temática, mas é muito diferente do que você imagina. 2026, Majin Luffy. Na quinta marcha, Luffy consegue usar o Gomu Gomu no Majin para se transformar em um gênio de proporções colossais, chegando a aproximadamente 70 metros de altura. Ele altera seu físico, feições e vestimenta. Seu tronco e braços ficam maiores, enquanto suas pernas desaparecem em um rastro de fumaça como um gênio da lâmpada. Seu cabelo se transforma em um longo rabo de cavalo, ele ganha barba, seu nariz fica maior e suas orelhas pontudas com brincos. Essa forma lhe concede a habilidade de flutuar no ar, mas tem um fato curioso aqui. Sua constituição muda tanto por se tratar de um corpo composto por fumaça que só consegue desferir ataques enquanto está revestido de Haki, sendo assim muito suscetível a perder sua forma quando atacado. E é isso, meus queridos, fica claro que a evolução do Luffy sempre caminhou lado a lado com a própria evolução de One Piece.
Cada transformação marcou uma fase diferente da história, apresentou novas possibilidades de combate e refletiu o crescimento do personagem diante de desafios cada vez maiores. E conhecendo Eiichiro Oda, é difícil acreditar que essa lista tenha chegado ao fim. É possível que Luffy desperte uma forma ainda mais divina, uma forma quem sabe até mais demoníaca. A guerra final tá só começando. Adversários ainda mais poderosos aguardam pelo Chapéu de Palha, e o despertar completo dos poderes de Nika certamente ainda pode surpreender. Mas, pelo menos por enquanto, essas são todas as 18 transformações que Luffy revelou entre 1997 e 2006. E a pergunta que fica é: qual será a próxima marcha rumo ao título de Rei dos Piratas? Te peço aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e, claro, deixar aí nos comentários qual é a sua transformação favorita. Tamo junto e até o próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!